Nunca fui uma leitora de verdade, aquela pessoa que se delicia com livros. Não tive essa experiência, porém sempre tive muito interesse por livros. Olá! Que bom que você voltou! Se você ainda não me conhece, meu nome é Juliane, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje é para você que colocou como meta ou como melhoria aí para 2022 ou para o ano que você estiver assistindo esse vídeo, melhorar o seu hábito de leitura. Eu vou mostrar a minha estratégia, como eu tracei as minhas metas de leitura, como que eu escolhi os livros e se também é uma meta sua melhorar ou criar esse hábito, esse vídeo é para você. Aproveitando esse gancho, eu quero dar 3 recadinhos. O primeiro é que para quem já tem um bom hábito de leitura, já é um leitor há muitos anos, esse vídeo não vai ser para você, não vai te atender, então a gente já se despede por aqui, dá uma olhadinha aí nos vídeos que eu tenho no canal. Para você que quer criar o hábito de leitura ou melhorar o hábito de leitura, isso que eu vou mostrar é a estratégia que eu criei para mim. Então, se inspire nela, veja se faz sentido para você, mas o interessante mesmo é que você trace a sua estratégia de leitura. Porque o que é uma meta, gente? É aquilo que a gente vai realizar. Meta não é algo que a gente põe no papel por acaso, para se de repente der certo. Não. Meta é aquilo que você vai se programar para fazer. Antes de tudo e de nada, eu quero brevemente falar a minha experiência com leituras, tá? Eu nunca fui uma leitora de verdade, aquela pessoa que se delicia com livros. Não tive essa experiência, porém sempre tive muito interesse por livros, tanto que cresci numa família religiosa, uma religião bem dogmática, já falei isso algumas vezes aqui no canal, então sempre tinha muitos livros em casa, mas era tudo livros religiosos, mas foram com esses livros que eu aprendi a ler. Eu aprendi a ler com 6 anos de idade, antes de entrar na primeira série, que na época de fato era onde focava ali na alfabetização, aprendi a ler no prezinho, mas o grande estímulo mesmo não veio nem da escola ali do prezinho, nem da minha família, aliás, muito menos da minha família. O grande estímulo foi o interesse em entender o que aqueles livros falavam. Eu lembro que algumas histórias, né, tinha um livro ali de histórias, que eram histórias da Bíblia mesmo. Eu lembro que eu conhecia as histórias, porque os meus pais já tinham lido para mim. Então eu via as imagens e eu ficava lembrando o que estava escrito naquelas páginas, naquelas histórias ali, quais eram as possíveis palavras. E junto ao trabalho, né, da minha querida professora Sandra, eu lembro o nome dela até hoje, professora Sandra, que era minha professora do prezinho quando eu tinha 6 anos, com essa união, né, do meu interesse, da minha vontade ali com os livros, mais o trabalho da minha professora ali da escola, eu entrei na primeira série alfabetizada. Eu era uma das 2 únicas crianças alfabetizadas na sala. Quando eu fui fazer cursinho pré-vestibular, quando eu quis começar a faculdade, eu percebi que eu era muito burra mesmo, gente. Assim, essa era a minha sensação, sabe? Tipo, cara, como eu sou burra, não sei nada, não aprendi isso, não lembro de ter aprendido isso na escola. E ali eu percebi que me faltava uma bagagem, de fato, um pouco mais intelectual e, de fato, um pouco mais de peso, sabe? Que nem as minhas opiniões eu sabia embasar, como até hoje, gente, algumas das minhas opiniões são só ideias, porque eu não consigo embasá-las em algum lugar, sabe? E ali eu comecei a, de fato, ter interesse em estudar. Carro do ovo. Na faculdade, né, logo que eu saí do cursinho pré-vestibular, eu já entrei na faculdade e na faculdade eu lia os livros, as matérias, os conteúdos da faculdade. E eu lembro que eu tinha, assim, aquele desejo, sabe? Tipo, agora que eu já tinha aprendido a ter o hábito de leitura, porque na faculdade você aprende a ler mais rápido, a já ler pegando os pontos-chave. Como eu tinha aprendido isso na faculdade, eu falei, cara, a hora que eu sair da faculdade, eu vou ler muito. Aí eu vou ler todos os livros que eu achar que possam ser interessantes, que eu achar que vão me enriquecer, que eu achar... Gente, não lia nada, assim, sabe? Foram poucos os livros, desde que eu me formei em 2019, né, 2018, no janeiro de 2019 eu me formei, eu li poucos livros de lá pra cá. E uma das questões é, quando eu colocava meta pra ler livro, eu lia, mas eu sentia que eu lia por ler,
sabe, eu não sentia que eu lia porque eu tava querendo aprender alguma coisa, eu achava que era uma coisa vazia. Aí eu parei de pôr meta, eu falei, não, a leitura eu quero que seja assim como quando eu sento pra assistir uma série, eu quero me interessar na leitura, quero ler. Adivinha só se deu certo essa minha estratégia? Não deu certo. Mais uma vez eu deixava de ler. Então, ou eu lia sem sentido nenhum, né, quando eu tinha ali as minhas metas, ou não lia bosta nenhuma porque eu não coloquei meta. Então, para esse ano, eu quis achar um equilíbrio entre essas versões. A versão de, eu vou ler muito, mas sem interesse nenhum, e não vou ler nada porque só vou ler quando tiver com vontade. Então, só para vocês entenderem o que eu vou falar a partir de agora, eu basicamente separei 3 tipos de leituras que eu vou fazer esse ano. Então, aqui estão alguns livros, alguns que eu já queria ler há bastante tempo, alguns por indicação, alguns porque, de fato, eu acho que vão acrescentar na minha pessoa, no conhecimento. Todos vão acrescentar, né, gente? Nenhuma que eu comprei por comprar. Mas os objetivos aqui são diferentes, porém, são tipo as leituras do ano. Se eu for... vou comprar só livros que eu quero aprender coisas diferentes para esse ano. Seriam só esses aqui, tá? Esses livros que eu separei aqui. Aqui estão livros que também são conhecimentos específicos que eu quero adquirir para esse ano e são mais voltados para trabalho, tá? Para o meu lado empreendedor, né? Para empreendedorismo, uma visão mais estratégica, uma questão mais pensando na minha empresa. E esses aqui são livros um pouco mais curtos que eu leria, por exemplo, em uma tarde, assim como eu li esse aqui. Esse. Que eu já terminei a leitura dele, eu li em uma tarde de domingo. Então eu também coloquei eles de forma separadas, porque tipo, um dia que eu tiver de boa, que eu tiver à toa, quiser ler alguma coisa, eu já sei que um desses aqui vai me atender, tipo um lazer mesmo. Então essa foi a classificação que eu fiz e agora eu vou explicar pra vocês como que eu fiz, como que eu cheguei nisso aqui. Então tá, primeiro de tudo, antes de você colocar meta de leitura, você tem que saber quais livros você quer ler e por quê. Então, cada um desses livros, cada um desses montinhos de livros tem um porquê de eu quero ler. Então, esses aqui, por exemplo, que eu mostrei pra vocês, que são livros mais curtos, Os Segredos da Mente Milionária, faz anos já que eu quero ler que me falam desses livros. A Ciranda das Mulheres Sábias, eu comprei porque eu tô gostando muito do livro As Mulheres que Correm com os Lobos, é da mesma autora e é um livro, gente, muito suavezinho, ele é tipo um livro de contos, sabe? Então eu acho que vai ser uma leitura muito gostosa, muito prazerosa, por isso que eu comprei ele. E esses aqui, que eu me recuso a falar o nome desse autor de novo, porque eu falo de um jeito muito feio, mas eu mostrei pra vocês no unboxing das compras da Black Friday, né? Esse daqui eu já queria ler há muito tempo, eu amei esse livro, foi impossível parar de ler, então ele é pra ler em uma tarde mesmo, senão você não dorme. Se fosse dormir, se eu fosse deitar sem ter terminado de ler esse livro aqui, eu não tinha dormido, não. E esse aqui veio no combo, né? Na verdade, eu comprei um combo que veio 3 livros, esse aqui eu não teria comprado, mas veio junto, eu dei uma olhada aqui, vi que a leitura dele é tranquila, por isso eu coloquei aqui também nos livrinhos de final de semana, né? Livrinho de lazer. Esses livros aqui foram, que é essa pilha aqui, foram livros que eu precisava para estruturar o meu trabalho, principalmente falando de internet e de YouTube. Então, comece pelo porquê, o objetivo principal. Eu sinto que o meu propósito dentro do YouTube não é muito bem claro para mim mesma. Por isso, de repente, que eu ainda não consegui nichar o meu canal, né? Porque eu não tenho claro a visão do porquê. Então, me indicaram esse livro e eu comecei a ler ele já e, de fato, ele parece que vai me atender bem nesse objetivo que eu tenho. O essencialismo, ele vai na mesma pegada do comece pelo porquê. E como esse aqui, pelas resenhas que eu vi, pelas indicações que eu vi, ele complementa muito bem esse, apesar de um ter nada a ver com o outro, os autores são diferentes e tudo mais. Apesar disso, eu achei que eles se casam, que eles se complementam, então por isso que eu coloquei na mesma pilha de leitura. Esse Como Convencer Alguém em 90 Segundos também tem a ver aqui com o canal, com a internet, tem um porquê de eu ter comprado ele.
A startup enxuta, a última empresa que eu trabalhei como CLT era uma startup e o dono da empresa, que eu entrei pequenininha, agora ela é uma empresa bem grande já, mas quando eu entrei ela ainda era pequenininha, ele indicava muito a leitura desse livro para ideias empreendedoras, independente de ser uma startup. E eu lembro que na época, pela indicação dele, eu já tive esse interesse, não fez sentido que eu lesse naquela época, inclusive era o último ano da faculdade, então eu já tinha bastante coisa para ler, mas quando eu tava ali fazendo as minhas compras para esse ano, eu vi que faria sentido. Hoje, essa leitura aqui faz total sentido na minha vida. E esse aqui, marketing de conteúdo, a moeda do século XXI, não precisa nem explicar, né? Esse daqui totalmente voltado pro meu trabalho com a internet. Depois dessas leituras aqui, que eu acho que vão dar uma base mesmo, tanto para o empreendedorismo quanto para o marketing, eu quero estudar algo específico da plataforma do YouTube, mas eu não comprei aqui porque eu acredito que pensando em estudo, que é diferente de leitura, esses livros aqui já vão me ocupar bastante esse ano. Depois eu posso gravar um vídeo só falando da diferença de estudo e leitura, se vocês quiserem. Mas esses livros aqui já vão me ocupar bem, visto que eu tenho outras leituras para fazer e eu também tenho cursos que estão em andamento. Então eu não ia poder me dedicar tanto a tantos assuntos dentro da internet. Sobre empreendedorismo e sobre marketing, eu achei que já era o ponto inicial, o que eu tô precisando de base, e foi por isso que eu comprei esses aqui. E essa pilha aqui, que seria a leitura da Juliane, sem ser empreendedora, nada, sabe? Tipo, quero essas leituras aqui. Pai Rico, Pai Pobre, esse aqui é muito conhecido, né? Um best-seller muito conhecido por falar de crenças financeiras. Eu gosto muito desse assunto e tenho bastante conteúdo já sobre esse assunto aqui. Eu vou trazer alguns vídeos para o canal. A Farmácia de Ayn Rand, Doses de Anticoletivismo, é do professor Denis Xavier. É um professor de filosofia e ele fala muito do trabalho da Ayn Rand e eu já queria estudar, ouvir falar dela, sentir interesse em conhecê-la, em entender qual foi o papel que ela desempenhou aqui, né, enquanto viva aqui na Terra. Como ele já cortou esse caminho para nós, né, ele foi lá escrever um livro sobre, eu achei que seria inteligente ler algo pelos olhos dele, primeiro, porque a leitura dela não é tão fácil, a leitura dele vai ser um pouquinho mais fácil. Então, como é a primeira vez que eu vou entrar em contato com o conteúdo dela, achei que cortar o caminho por outra pessoa ia ser mais inteligente da minha parte. Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, já falei dele aqui, que eu gosto desse autor, já li outros livros. 1984, esse eu já queria ler desde o ano passado. Então é do mesmo autor desse aqui, né, que eu falei pra vocês. E esse aqui já estaria, de qualquer maneira, na minha leitura. Inclusive, eu tenho esse livro aqui em casa. Esse exato livro. Só que esse combo, ele tava tão barato que não ia valer a pena comprar só esse livro. Ia valer a pena eu comprar os 3 dentro do combo, sabe? Mas eu já tenho uma outra versão desse livro aqui, uma outra edição, né, desse livro aqui. O Kybalion, ele é um estudo de filosofia hermética, então ele tem mais a ver com o lado holístico, com o lado do todo, sabe? Esse é um livro mais para estudo dentro dos mistérios, né? Que é um outro campo que eu gosto muito. Então percebam, essas duas coisas aqui, ó, se contradizem bastante, tá? Essa visão para essa se contradiz, mas são 2 assuntos do meu interesse. Ayn Rand e os Desvaneios do Coletivismo, né, que também é do professor Denis Xavier. Peça e Será Atendido, né, que já vai estar mais ou menos nessa pegada aqui, né, também fala de mistérios, de lei da atração. Esse eu tô bem ansiosa para ler, vou começar a ler ele esse mês. E a Gaia Ciência, esse daqui eu já tava lendo em dezembro, né, então eu virei o ano lendo ele, vou terminar a leitura dele agora em janeiro. Era um livro já que eu já vinha lendo. Então esses são os livros e essa foi a forma como eu organizei. Que eu senti que ali pra mim ia fazer sentido. Esse tipo de organização aqui. Ai, gente, vocês vão me perdoar. Eu fui prender o cabelo porque eu não tava aguentando de calor. Não gosto de vídeo de cabelo preso. Não sei, eu sinto que tira um pouco do meu brilho, sabe? Mas tá muito quente hoje. Meu Deus do céu, vai chover. Então agora voltando ao que a gente tava falando do como eu escolhi as minhas leituras. Isso vocês entenderam, né? Que cada bloco de livros tem um porquê que eu escolhi. Dentro de cada porquê que eu escolhi cada leitura,
Cada livro tem um porquê, isso ficou claro, então isso é muito individual, você vai encontrar o seu. Eu, Juliane, gosto de ler mais de um livro ao mesmo tempo, então pra mim faz sentido separar os livros assim, porque enquanto eu tô lendo, por exemplo, A Ciência Gaia, eu também tô lendo o Comece pelo Porquê. São duas leituras completamente diferentes, eu não preciso esperar acabar uma para começar a outra. São leituras diferentes, com objetivos diferentes. Então, por exemplo, se a Ciência Gaia começa a ficar muito chato, eu pego um pouco mais nesse. Se esse daqui começa, não, peraí, eu preciso armazenar essa informação aqui para pegar outra. Então, eu dou uma pegada mais no outro. Sábado eu tô cansada, não quero estudar, não quero, o livro da Gaia tá chato. Então eu vou pegar esse daqui e vou me divertir. Gente, eu me diverti com esse livro aqui. Então, ter em mente a possibilidade de ler mais de um livro ao mesmo tempo, pra mim, facilita, sabe? Me facilita a vida. É como se isso me desse uma liberdade mesmo, sabe? Às vezes, quantas vezes, gente, eu fiquei meses num livro chatão, porque só tava lendo ele. Então parece, se eu não terminar esse livro, eu não posso ir pra outro. Só que eu ficava ali, dias sem ler, porque tava chato ou porque tava denso, e eu podia estar lendo outra coisa. Então foi uma coisa que eu entendi, que é super possível e super interessante a mim, que eu esteja lendo mais de um livro ao mesmo tempo. Então eu já comprei com objetivos diferentes, mas para eu ir lendo ao mesmo tempo, tá? Então essa é a primeira questão. Segunda questão, eu passei depois, com esses livros todos já comigo, eu passei um dia inteiro, nossa que exagerado, umas 2 horas, umas 2 horas de um dia, programando como que eu ia ler. Aí sim existiu uma programação um pouco mais calculada, tá? De quanto tempo eu vou levar para ler mais ou menos cada livro, para que eu possa pôr as minhas metas. Então eu separei os livros do ano, eu separei os livros de estudo, separei os livros de leitura rápida e coloquei aqui também um audiobook, porque tem alguns outros livros que eu queria muito ler, que eu vi que tem audiobook disponível para ir ouvindo. Então, enquanto estou lavando uma louça, estou fazendo alguma coisa, eu vou ouvindo o audiobook. Depois eu quero fazer um vídeo só disso, então não vou entrar nesse mérito agora, tá? Então, o que eu analiso, né? Primeiro, um livro de estudo. Eu não posso estipular um tempo para ler um livro de estudo. Esse aqui, ainda ele é um livro de estudo, mas ele é um livro mais filosófico agora. Esse aqui, por exemplo, ou esse aqui do marketing, eles são livros de estudo mesmo. Então é muito provável que vai ter um capítulo aqui, um rodapé, alguma coisa que eu vou ter que parar, dar uma pesquisada no Google, pensar onde se aplica na minha empresa, pensar onde se aplica nos meus objetivos. Então, isso eu vou ter que fazer. Então, não dá para eu estipular um tempo. Então, assim, é mais ou menos 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí, quando que a gente vai entender o tempo que a gente tem para ler cada livro? Primeiro de tudo, eu vou entender quantas páginas eu rendo lendo. Então, esse aqui, por exemplo, que era um livrinho ali de uma história, né, de um conto. Esse livro, ele tem uma linguagem muito fácil, é gostoso, não preciso ficar me esforçando para aprender nada, tô lendo. Então, isso daqui vai embora. Então, isso eu sei que caracteriza um livro de final de semana, né? Que eu chamei de final de semana. Esse aqui é a mesma coisa. Dei uma passada aqui, ó. Dei uma olhada no índice, vi os assuntos que são abordados, dei uma folhada. E aí você vai entender quanto tempo mais ou menos você vai precisar para ler cada livro. E aí você vai calculando. X páginas, daqui eu vou ler umas 10 páginas cada vez que eu ler. Isso daqui dá pra ler umas 20, que tá muito tranquilinho. Então, você vai entendendo isso, tá? Isso falando de tamanho do livro, né? O tamanho do livro não é só quantas páginas ele tem. É quantas páginas ele tem, o tamanho da fonte importa, né? Porque às vezes é um livro pequenininho, mas tem uma fonte pequenininha, então isso torna o livro maior. Então, isso é para você entender o tamanho do livro, para você não ficar pondo a mesma meta para todos os livros, não faz sentido, tá? Isso é a primeira coisa que você vai olhar. Depois, e isso para mim é mais importante, o que tornou esse livro aqui um livro da turma do... esse daqui é do que eu quero ler durante o ano, e o que tornou esse... esse daqui é livrinho de final de semana. Os dois, eles vêm de conceitos místicos, né, de mistérios e tal.
de um mundo mais esotérico, os dois. Esse aqui, de fato, ele é para estudo, ele é um livro esotérico para estudo, e esse aqui de contos. Mas o que determinou, se vocês olharem, eles parecem do mesmo tamanho, né? Mas são livros, gente, absolutamente diferentes quando a gente fala em densidade da leitura. Então esse aqui eu vou abrir, vou folhear e vou perceber que é uma leitura leve, que é uma leitura brevezinha, que conta aqui umas histórias e tal, histórias antigas, coisas que prendem atenção. Esse livro aqui você pega e vai embora com ele, você não vai ficar tentando entender, não vai ficar mastigando aquilo, sabe? Esse livro aqui, ele é de conceitos mais profundos, então você vai abrir, esse livro aqui eu não vou conseguir ler mais de 5 páginas no mesmo dia. Muito provavelmente eu vou ler 5, estourando 10 páginas, e eu vou ter que parar um pouco para pensar sobre, né? Então, só para vocês entenderem, o primeiro capítulo, a filosofia hermética. Segundo capítulo, os 7 princípios herméticos. Você sabe o que é hermético? Você lembra de onde veio essa palavra? Você sabe o que isso significa? Eu, por exemplo, quando ouço essa palavra, já não é algo confortável no ouvido. Não lembro o que é, não sei o que é. Então, quando a gente vai fazer uma leitura que tem um monte de palavra que você não conhece, que tem um monte de conceitos que são novos, isso leva tempo para você conseguir digerir essa leitura. Essa não, essa aqui é tranquila. Essa aqui também é tranquila. Então, isso, gente, é uma coisa que tem que ter separação na nossa cabeça. Que um livro, ele não é só um livro de 200 páginas. Ele não é só um livro de 400 páginas. Também importa a estrutura de como o livro foi escrito, a densidade, se as palavras são conhecidas, se são palavras que eu vou precisar ficar parando toda hora para fazer uma pesquisa no Google, entende? Isso tem que ser analisado. Então, cada livro que você vai ler durante esse ano, dá uma olhada no livro antes. Ah, mas esse aqui eu vou ler só em novembro, tá bom. Mas dá uma olhada antes, vai se familiarizando. Sabe por quê? Eu programei, sei lá, vamos supor que esse livro aqui fosse um livro que eu programei para ler em agosto. Só que apareceu uma oportunidade aí de um negócio que eu sei que um conceito que tem nesse livro, que eu sei como. Primeiro, porque eu já fiz uma pesquisa antes de comprar o livro, não comprei por comprar. Segundo, porque eu já dei uma olhada nele. Ah, eu acho que naquele livro tem um negócio que pode me ajudar. Vai lá dar uma espiada naquele negócio e depois em agosto você termina o livro, sabe? Então, se familiarize com o livro quando estiver estipulando ali as suas metas. Vocês vão ver que algumas dessas coisas que eu falei, que eu tô cuspindo ideia aqui com vocês, gente. Nada do que eu tô falando é provado por alguém, sabe? É um monte de conceito misturado, é um monte de dicas misturadas que pra mim foram fazendo sentido. O importante, gente, é que se você entendeu que criar o hábito ou melhorar o hábito de leitura vai ser algo importante pra sua vida, leia. Isso que importa. Ai, é uma literatura não sei do que, vão me julgar que eu só leio livro fácil. Gente, não se apeguem a isso. Existe preconceito no mundo literário, sabe? Existe um X tipos de livros que essa pessoa é leitora, porque leu esses livros. Esquece isso, sabe? Se a sua questão é começar a ler, leia. Se familiarize. Ai, mas eu só vou conseguir ler um livro por ano. Leia um, então. Ai, mas eu só posso ler uma página por dia. Leia uma página, então. Se você não lê nada, uma página é muito. Você não estava fazendo nada. Entende? Então, eu espero que vocês tenham gostado e entendido essas dicas que eu passei. Todos esses livros que eu mostrei para vocês, mais o meu planner, né, que eu deixei aqui, o meu planejamento de leitura. Tudo isso vai estar linkado para vocês aqui na descrição, caso vocês tenham se interessado por alguns. E se vocês quiserem que eu vá trazendo resenha desses livros, né, o que eu achei, os insights que eu tive, assim como eu faço das Mulheres que Correm com os Lobos, vocês me avisam aqui nos comentários que eu trago. Esse livro aqui tem um montão de resenha aí na internet, você vai achar facilmente. Se você quiser que eu traga a minha visão sobre ele, trago também. Deixa aí nos comentários e a gente vai se falando, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Cansei.